No vídeo de hoje, pode estar por acontecer uma grande divisão nunca vista antes nas Assembleias de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Assisti um vídeo do pastor Caio Fábio que me chamou muito a atenção. Eu sabia da admiração de muitos pentecostais com a doutrina calvinista, mas confesso que não havia pensado numa possível divisão. Apresentarei também um trecho de um texto do reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, publicado na página Guia-me sobre os pentecostais e a fé reformada. As Assembleias de Deus hoje, as Assembleias de Deus no passado, remanescentes assembleanos, pastores reformados de linha puritana, dons espirituais ignorados pelos pentecostais, Assembleia de Deus Betesda, a primeira dissidência nas Assembleias de Deus no ano de 1930, pentecostalismo versus manifestações de dons e minhas considerações finais. Segundo Caio Fábio, as Assembleias de Deus estão em estado de falência. Quase todos os pastores assembleianos, com exceção dos mais humildes, se corromperam. Querem grana, fama, poder, domínio, campo, relações políticas, trocas e barganhas políticas. É uma denominação em estado de apodrecimento. Ele continua dizendo que as Assembleias de Deus sempre foram incultas, porém sinceras, ignorantes em muitos aspectos, mas sinceras em tudo quanto cria. Quando não se concordavam com ela, respeitavam a sinceridade que elas expressavam. Não ficavam se metendo na vida de outras pessoas. Eram rigorosos entre si. Porém, nos últimos 25, 30 anos, tornaram-se ruidosos. Segundo Caio Fábio, os assembleianos sinceros começaram a se interessar pelos movimentos de santificação, mas aquela santificação não segundo Jesus, e sim segundo o que tinham entendido no passado por santificação. Usos e costumes, rigores variados, moda, antimoda, aquela moda de crente, se vestir, de ser, se vestir, falar, se apresentar, se comunicar e etc. Reformado é aquele que adere a uma das grandes confissões reformadas produzidas logo após a Reforma Protestante no século XVI, aos 5 grandes pontos dessa reforma. Só as Escrituras, só a graça, só a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Os reformados seguem a doutrina calvinista. Os 5 pontos do calvinismo tulipe são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança final. O reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Goiânia, afirma que o crescimento do interesse pela fé reformada em todo o mundo é um fato que tem sido notado pelos estudiosos de religião. Ele diz que cresce em toda parte a publicação de literatura reformada, o ingresso de estudantes em seminários e instituições reformadas, a realização de eventos, o surgimento de novas igrejas e instituições de ensino reformadas e o número de pessoas que se dizem reformadas, especialmente oriundas de denominações pentecostais.
Os eventos promovidos por pastores reformados recebem milhares de pastores de todas as denominações e seus livros são traduzidos em dezenas de línguas, inclusive em português. No Brasil, temos quase todos os títulos desses autores. Mas o interesse maior na fé reformada no Brasil parece ser da parte dos pentecostais. Cresce a presença de pastores e líderes pentecostais nos grandes eventos reformados no Brasil. Cresce também o número de pentecostais que estão adquirindo literatura reformada e cresce o número de igrejas pentecostais independentes que estão nascendo já com uma teologia influenciada pelo calvinismo. Algumas denominações pentecostais também vêm recebendo a influência calvinista a passos largos. Caio Fábio continua dizendo que cristãos em geral, além de pastores assembleianos frustrados, estão interessados nos pregadores presbiterianos de linha puritana. Estão se identificando com eles, ainda que barbudos como os puritanos do século XVIII e XIX. Caio Fábio diz que são milhares os remanescentes das Assembleias de Deus que querem gente crente para ouvir. Por isso, organizam eventos onde estes pastores reformados ministram estudos. Os organizadores desses eventos são indivíduos insatisfeitos com os rumos que as Assembleias de Deus tomaram e, diante disso, não encontram dentro das Assembleias de Deus ninguém com conteúdo para convidar. Daí convidam pastores presbiterianos e batistas que têm alguma coisa a dizer e especialmente àqueles vinculados à pregação sobre o puritanismo da fé, com ênfase grande em soberania de Deus contra o livre-arbítrio. Estão encontrando, portanto, nos pastores reformados de linha puritana aquilo que eles querem ouvir. Aí o Fábio continua dizendo que hoje em dia os assembleianos não estão mais nem buscando pessoas sérias que digam o que os provocam, os chamem para uma santificação mais profunda, mas que também tenham experiência com os dons espirituais do Espírito Santo. Diante de tanta decepção com sua denominação, abriram mão disso, dos dons espirituais por parte desses ensinadores. Ele diz que são tantos pastores mal intencionados que dirigem as Assembleias de Deus, que falam em línguas, profetizam, tudo o fazem na base de "o Senhor me revelou". E os crentes sabem que tudo é mentiroso. Por isso, então, praticamente abriram mão dos dons do Espírito Santo, que era o que caracterizava o pentecostalismo. Segundo Caio Fábio, a Assembleia de Deus Betesda, fundada por Ricardo Gondim, foi fruto de uma divisão, porém com característica reformada. Naquele tempo não pegou. Se o que está acontecendo agora estivesse acontecido há 30 anos, teria havido um grande movimento de reforma das Assembleias de Deus a partir da Igreja Betesda. Gondim mudou muito em relação ao pentecostalismo nos últimos 30 anos. A primeira dissidência nas Assembleias de Deus em 1930. No dia 12 de abril de 2020, publiquei este vídeo aqui no canal, trazendo a biografia de Manuel Higino, o protagonista da primeira dissidência teológica entre a doutrina arminiana e a calvinista nas Assembleias de Deus no ano de 1930. Se você ainda não assistiu, assista agora, vou deixar o link aí na descrição do vídeo.
Diferença entre pentecostalismo e manifestações de dons. Segundo Caio Fábio, o pentecostalismo é um fenômeno sociológico, econômico e político. Já as manifestações de dons habitam numa dimensão que não tem nada a ver com o pentecostalismo. Neste vídeo, comentei sobre as Assembleias de Deus atuais, as Assembleias de Deus no passado, os remanescentes assembleianos, pastores reformados de linha puritana, dons espirituais ignorados pelos pentecostais, Assembleia de Deus Betesda, o caso da primeira dissidência nas Assembleias de Deus em 1930 e a diferenciação entre pentecostalismo e manifestações de dons. É fato que os pastores assembleianos costumam ser mais despreparados que os pastores das igrejas históricas, ou seja, as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana. O advento das redes sociais veio difundir uma nova realidade. Podemos conhecer a rotina das mais variadas denominações através dos cultos online. A internet também propiciou a divulgação de exposição e estudos bíblicos, aulas, conferências e congressos da fé reformada que dão um banho nos eventos pentecostais. Ainda assim, acredito, como disse no vídeo CGADB Chapa Única aqui no canal, que não existem assembleianos insatisfeitos suficientes e decididos a colocar em prática uma divisão nas Assembleias de Deus. Acredito sim numa mudança nas Assembleias de Deus, onde a cúpula dos ministérios entenda os rumos em que a denominação está tomando e se dediquem com unhas e dentes para melhorar a qualidade de seus pastores, literatura, administração, entre outros aspectos. Tem que haver pré-requisitos mais rígidos na seleção de pastores assembleianos, além de formação continuada e acompanhamento do que os mesmos estão fazendo, falando e ensinando nas igrejas que estão pastoreando. No caso das Assembleias de Deus Ministério do Belém, indico o pastor José Prado Veiga para ser o formador sênior da futura escola de preparação de pastores, por ser um homem culto, humilde, temperante, moderado e crente. Enquanto isso não acontece, vamos aprender com os nossos irmãos reformados e trazer para a nossa seara tudo aquilo que não entre em conflito com as doutrinas seguidas historicamente pela nossa rica denominação assembleiana.